Ó, rapaziada, eu vou até puxar a palavra pra mim aqui agora, o diretor. Pode puxar. Que papel e caneta, rapaziada, tem um termo que está entrando em voga agora, numa época em que as tensões geopolíticas estão ficando cada vez mais sérias mundo afora. O termo é nearshoring. Anota aí, nearshoring. N-E-A-R, de perto, shoring, de litoral. S-H-O-R-I-N-G, nearshoring, que é exatamente o oposto de offshoring. Macaco, o que é offshoring? Normalmente é uma expressão que se refere a empresas fora do Brasil. É, ou fora do país, exatamente. Tipo, se você mandar dinheiro para outro país ou mandar a sua produção para outro país, entendeu? Ou a sua linha de produção, ou até o seu call center para outros países. Isso foi uma tendência muito grande no final dos anos 90, início dos anos 2000, com o termo globalização. Tá? A ideia era de que sua cadeia de produção ela ficaria muito mais barata e seus lucros seriam maiores se você começasse a ter um call center nas Filipinas, um back-office de TI na Índia, uma fábrica na China, fornecedores de matéria-prima do Brasil e só colocar a cereja do bolo nos Estados Unidos. Macaco Vini, qual é o problema do tal offshoring e por que a tendência atual é exatamente o oposto, nearshoring? Os países estão tributando a porra toda. Todos os países, é mais difícil, inclusive o Brasil. É mais intenso que isso. Pensa no seguinte. Câmbio? Não, pensa no seguinte. A China... Geopolítica. Olha só. A China era um país irrelevante nos anos 80 e início dos anos 90. Quando inventaram essa ideia de offshoring, querendo ou não, os Estados Unidos armaram seu maior inimigo. Os Estados Unidos, por mandar produção, cadeia de suprimento para lá, basicamente financiou o crescimento do seu atual maior inimigo, que é a China. Porque se não fossem as empresas americanas trazendo essa ideia de globalização para jogo nos anos 90, a China não seria tão poderosa quanto agora. Eu lembro de um livro do Jim Rogers que chama Investment Banker e, na verdade, antes do Investment Banker, ele escreveu um livro, eu acho que é Bull in China. Jim Rogers. Jim Rogers é um dos maiores investidores aí da história. Isso. A Bull in China. Investing profitably in the world's greatest market. Caramba, o livro de 2008? Não, eu acho que é até mais velho que 2008. Não, pior que não, é de 2008 mesmo, dezembro de 2008. Eu li esse livro mais ou menos nessa época aí, quando eu tava na faculdade. Cara, o Jim Rogers escreveu Investment Banker, que ele deu a volta ao mundo numa motocicleta na década de 90, e na virada de 99 para 2000, ele deu a volta ao mundo de carro. E ele faz análises geopolíticas desses países que ele ia visitando. E o Jim Rogers, esses livros dele aqui, são a principal inspiração para os meus livros, como Classe Econômica Europa Comunista, como todo o meu trabalho como nômade digital falando sobre os países que eu visito. E eu conheço a esposa dele e um dia eu vou conhecer ele pessoalmente. Mas eu estou trazendo aqui a ideia do Jim Rogers porque ele falava de um negócio... O índice que ele usava, o Macaco, ele trazia dados macroeconômicos através do nível das prostitutas na China. Agora eu quero ver se você entende o que prostitutas feias na rua
barra prostitutas bonitas na rua diz sobre a economia de um país. Isso aqui, olha só, isso aqui não é uma teoria do Ryan. Então você não vai bater no Ryan, que é o mensageiro, você bate na mensagem. Mas, Macaco Vini. Homem rico não frequenta lugar com mulher feia. Acho que isso é uma coisa que faz sentido. Mas eu quero saber sobre macroeconomia de um país. Olha só, vou dar o background. Na viagem dele, de 1990, ele dizia que as prostitutas eram muito bonitas, jovens e os caralho a quatro, tá? Em 2008, quando ele escreveu A Bull in China, só tinha prostituta ruim e feia e surrada. O que essa diferença significa para a economia de um país? E o país estava melhor em 2008. Sim, E as mulheres ficaram mais feias. as prostitutas. Isso, desculpa. Perfeito. O que isso quer dizer? Caralho, que pergunta difícil Não, do caralho, cara, eu fiquei véi. fascinado. Eu fiquei fascinado quando ele colocou isso no livro. E faz muito sentido. É o seguinte. Cara, quando não tem muita oportunidade na economia, a mulher se prostitui. Então, não tinha emprego, não tinha oportunidade para mulheres na China dos anos 80 e 90. Bateu esse negócio de globalização, de offshoring. Essas mulheres que na geração anterior estavam se apelando à prostituição e a vender seu corpo para viajantes gringos, elas trabalhavam em área de serviços, trabalhavam em bancos, trabalhavam na área comercial de fábricas. E sobrava só quem era muito ruim na zona. Repete o nome do cara do livro e o livro, por favor. Jim Rogers, A Bull in China, como se fosse um touro na China. E é a cara dele e aquela torre de Xangai lá no Bund. É muito interessante. Só que assim, cara, os livros dele são muito picas. O primeiro é Investment Biker, tem esse daí, e eu gosto muito do Adventure Capitalist, que é tipo Venture Capitalist com aventura na frente. Bom, eu tô trazendo essa história do Jim Rogers para jogo aqui no The Ryan Show para mostrar para vocês que, pelo fato de que os Estados Unidos armou seu atual maior inimigo, ok? Não faz tanto sentido ele fazer offshoring e estar tão dependente da China para elementos da sua cadeira de suprimentos. Pergunto a você, senhor Macaco, qual é o elemento mais importante do mundo hoje em dia, que não é mais o petróleo, e está sob as mãos da China / Taiwan? Silício. É mais ou menos isso daí mesmo. Semicondutores. Tá? Então, a gente tá com uma crise. O que tá acontecendo aí, cara? Não, deixa eu terminar aqui. A gente tá com uma crise de semicondutores mundo afora. E, opa, voltou. Uma crise de semicondutores mundo afora. E tem uma outra crise que aconteceu, que não faz tanto sentido o americano produzir na China. Por quê? Porque os salários na China aumentaram demais. É mais barato produzir no Brasil do que produzir na China, por exemplo. Os salários aumentaram demais. A economia da China deixou de ser uma economia produtora e virou uma economia de consumo e serviços. E tem essa terceira questão geopolítica. Qual foi a maior vítima positiva do nearshoring, o Macaco? Vítima positiva? Vamos lá. Pensa num país que se beneficiou depois que os Estados Unidos falou assim, caralho, eu não vou mais usar meu inimigo para
para minha cadeia de produção. Eu vou abrir fábrica em um país mais próximo de mim com uma mão de obra mais barata. Acredito que tenha sido a Índia. Não, mano. A E o Índia... Brasil. Não, a Índia é o inimigo. Cara, BRICS. não. Não, BRICS é um inimigo. BRICS é o inimigo dos Estados Unidos, ok? Do lado americano, o nearshoring foi todo para o México. Do lado europeu, o nearshoring está no Marrocos, tá? Tanto que a gente está vendo um fluxo gigantesco de capital para o Marrocos. Ó, bateria baixa na câmera, mano. Essa daqui. Não, na minha. Não é lá? Cara, você só faz merda, diretor? Puta que pariu, mano. Tá ligado ali, ó. Tá tudo ligado, olha ali, tá ligado. Então como é que essa bateria tá baixa? Sabe, cidade de merda, adaptador de bosta, sei lá. Coloca naquela parede ali, mano. Tá maluco? Bom, deixa eu terminar aqui. Rapaziada, a maior vítima positiva do nearshoring foi o México. Então, os Estados Unidos investiram muito dinheiro nos últimos 3 anos em indústrias maquiladoras no México. E você vê o índice EWW, você coloca aí na bolsa, para você ter um termômetro da bolsa mexicana em dólar, você vai colocar EWW. E para a bolsa brasileira é o EWZ. E você vê que abriu a boca assim que a economia mexicana desprendeu muito da brasileira. A gente tem certos problemas. Problema número 1, porra, o valuation das empresas mexicanas tá bem esticado, tá? O mercado tá pagando um preço gigantesco para comprar empresas mexicanas. O problema número 2 é que o Antônio Manuel López Obrador, como é que é o nome? AMLO. Como é que é o nome do presidente do México? Andrés Manuel López Obrador. López Obrador. Você disse que o EWW passou a EWZ, certo? Tem uma métrica que ele abre a boca assim. Isso, eu vou em mostrar aqui dólar na do tela. ano. Tá aí na tela? Porra, Agora cara, tá. diretor. Finalmente, cara. Aí, Ó, ó. descreve aí, macaco, esse gráfico aí. Bom, em algum momento a curva abriu. Eu tô 6 meses aqui, ó. 1 ano. Olha lá, era igual, 5 anos. 1 ano maior aqui, ó, tá vendo? E aí em algum momento ele se juntou e depois abriu a curva aqui, igual o nosso amigo Ryan tá falando. Tá, esse gráfico aí tá atualizado? Aqui tá 2023, tá atualizado. Tá. Eu vi um gráfico um pouco diferente aí, porque a boca tá realmente... Tá aberta, mas tá fechando, mas nem tanto. Mas o que acontece? Isso é um sinal bom pro Brasil, tá? Porque o fluxo de investimento está saindo do México porque está caro. E tem um risco político adicionado no México. Não dá para investir na Rússia. A China virou inimigo. A Índia está cara. Só sobrou o Brasil.